Editor clássico e editor Gutenberg. Existem dois editores principais no WordPress. Atualmente, já há alguns anos, o editor chamado Gutenberg, ou editor de blocos, é o editor padrão. Mas durante toda a história anterior do WordPress, havia um editor chamado TinyMCE, que foi o editor principal de conteúdo no WordPress. Ele é um editor um tanto quanto ultrapassado, vamos dizer assim, mas ainda muita gente gosta dele. E uma forma interessante de entender o uso do WordPress é conhecer também esse editor. Essa história ainda não está resolvida. Então, para quem está chegando no WordPress agora, é importante conhecer ambos. O que nós vamos fazer é criar uma página, ou melhor, vamos criar um post utilizando o editor clássico e depois vamos criar um post utilizando o editor de blocos. E em ambos os casos vamos ter uma visão geral das características de cada um. Vamos começar instalando um plugin. Note que, inclusive, ele é o primeiro plugin sugerido quando a gente vai para a tela de instalação, justamente porque muita gente o utiliza. Basta instalar e ativar. Quando a gente faz isso, ele vai disponibilizar algumas configurações. Ele mostra aqui, né, qual que vai ser o editor padrão. Você pode alternar entre um e outro, né? Volta para o editor de blocos. Ele também permite que o próprio usuário, né, caso haja outros colaboradores no seu site, eles possam escolher qual é o preferido. Vou deixar assim, por enquanto, do jeito que está. Vamos criar um novo post. Eu vou chamar aqui de post com editor clássico, ok? Uma visão geral dele aqui, né? Tem o botão de adicionar mídia. Nós temos aqui o seletor de semântico, né? Para quem já utiliza Word ou softwares de edição de texto assim, ele tem uma estrutura de títulos. A gente vai estudar isso mais à frente na questão de SEO, otimização para o Google, esse tipo de coisa. Ele tem aqui uma coisa não muito diferente de uma ferramenta de escrever e-mail, né? Ele é um editorzinho bem simples, negrito, itálico, lista pontuada, lista numerada, bloco de citação, alinhamentos, link. Essa tag leia mais, que hoje é uma coisa não muito utilizada, está mais ligada aos templates antigos. Esse template de 2012 ainda tem essa opção. E aqui a gente abre a segunda linha da barra de ferramentas. Ele tem aqui o efeito riscado, linha horizontal, cor de texto, colar como texto, uma forma de colar sem formatação, né? Tem gente que utiliza o bloco de notas, ferramenta de limpar formatação, mapa de caracteres, aumentar, diminuir indentação, Ctrl Z, né? Enfim, desfazer. E aqui uma lista de atalhos de teclado. É uma ferramenta bem simples. Vamos gerar aqui um lorem ipsum. E aí, vou dar uma breve visão. Como a ideia desse curso vai ser um curso mais rápido, não vamos ficar nos prendendo a minúcias, né? Para você conseguir fazer um site básico aqui no WordPress sem ficar batendo muita cabeça. Então tá aqui, né? Bom, eu consigo aqui fazer algumas edições, por exemplo, quero pegar aqui e deixar uma frase em negrito, basta selecionar aqui, ou negrito, de repente você quer colocar aqui um subtítulo, e seleciona aqui, vou colocar um título de nível 2. Posso colocar aqui um link, seleciono um trecho, coloco aqui o link para onde vai, né? Posso linkar os outros posts que eu tenho no site, ou posso escrever um link de um outro endereço, por aí vai. Para a gente adicionar imagens aqui, nós vimos a adição de imagens na aula de mídias, né? Bem rapidamente, utilizando o Gutenberg, depois vamos rever isso, mas aqui ele tem um jeito um pouco diferente de adicionar imagem, isso aqui é importante. Se eu vou adicionar uma mídia aqui, coloco, por exemplo, essa imagem, aí ele vai ter essas opções aqui. Quando a gente usa o editor clássico, ele tem a ideia de inserir a imagem em miniatura, tamanho médio, grande ou completo, coisa que no editor Gutenberg a coisa já é um pouco mais prática. Então, adiciono aqui a imagem no tamanho grande, por exemplo, alinhamento pelo centro. Então, tá aqui.
Ele tem aqui, se eu clico aqui, eu posso mudar os alinhamentos. Como ela está num tamanho grande, acaba não fazendo muita diferença. Mas se eu tivesse colocado a imagem no tamanho médio, por exemplo, ela ficaria assim. E se eu coloco para alinhar à esquerda, o texto corre de um lado ou de outro. Isso pode até parecer interessante, mas hoje assim, né? Já tem 10 anos. Com os layouts responsivos de celular, isso aqui não funciona muito bem. Então, é um dos motivos pelo qual essa forma de inserir imagens utilizando o editor clássico não é mais recomendável. O ideal é colocar alinhado pelo centro. E aí, obviamente, também que o tamanho grande fica melhor. É, basicamente é isso, não tem muito segredo, não. Vou fazer aqui uma demonstração de, por exemplo, se isso fosse uma lista, né? Só para você ver que é algo que é relativamente intuitivo, né? Posso transformar isso aqui numa lista, lista numerada, por aí vai. Se eu quiser pegar um parágrafo aqui e centralizar. Então é basicamente isso. Ele tem o básico do básico para diagramação. Por que que tem gente que ainda prefere isso? O editor de blocos, como a gente vai ver, ele tem muitas opções de diagramação, de customização e tudo mais. Porém, algumas vezes, quando a gente tem um site, principalmente que tem vários colaboradores, nós não queremos que os nossos colaboradores fiquem inventando moda, né, na diagramação. Tem a ver também com o fato de que é muito comum que profissionais de site utilizem construtores como Div, como Elementor, entre outros. E aí, o editor básico, ele serviria para criar um miolo de conteúdo. Isso nós vamos estudar depois, mais para frente, nas aulas de Div e nas aulas de Elementor. Mas esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas ainda preferem utilizar esse editor. A minha recomendação é que você utilize os dois, teste, veja quais são as diferenças para você entender. Qualquer dúvida, só perguntar.